bem-vindos a mais um inequívoco hoje por trás do espelho, com imensa magia, com algum trauma. Vamos perceber o que é que se passa na sala-estúdio do Teatro da Trindade e o que é que se passa só até ao Natal. Por isso, vamos estar à conversa, pode ouvir-nos e ver-nos, mas por favor não deixe de vir depressa tratar dos seus bilhetes, etc, etc, para ver Marilyn. E Marilyn acontece à sua frente. Ela está atrás do espelho, mas acontece aqui à sua frente com a Ana Santana. Olá! E a Ana Santana é-nos trazida pela Ana Isabela Augusto, que encenou esta peça. Mas não é assim tão simples, não é só uma encenadora e uma atriz que temos aqui, porque ambas são várias outras coisas. E é disso que vamos falar também, mas primeiro vamos chegar aqui a esta mistura de sonho e trauma que nos trouxe a Marilyn, num projeto que tem quase 15 anos, porque em 2010 a Ana apaixonou-se, ou chocou com a Marilyn por trabalho, não é? Teve um papel que era inspirado na Marilyn, depois teve outro papel em que inspira-se no The Hot to Handle, no Pecado Mora ao Lado. Isso. E isto foi semeando em si bocadinhos de Marilyn e não a deixou olhar para o lado. Isso foi uma coisa que foi crescendo, não é? Sim, eu costumo falar, Margarida, que foi uma grande coincidência, porque foram 2 espetáculos, né, em anos seguidos, só que eu não acredito em coincidências. Então, eu acho que realmente tinha que ser. E tem outra história do teatro que a gente sempre ouve, de que não são os atores que escolhem os personagens, mas os personagens que nos escolhem. Havia uma Norma Jean à sua volta, andava aí a passear. Então, de repente, né, a Marilyn apareceu para mim nesses 2 espetáculos, um em 2010 e outro em 2011. Eu sabia muito pouco, ou quase nada, que é o que a grande maioria das pessoas sabem, né? Sabem sobre o grande ícone sexual, sabem sobre quem cantou o famoso Happy Birthday para o presidente John Kennedy. Gostam sabem da fofoca, não é? Era namorada de quem? Andou enrolada da cena com do quem? vestido levantando, né? Sabem a imagem, né? Você fala Marilyn para qualquer pessoa de qualquer idade, vem, né, aquela imagem. Mas as pessoas não sabem quem era, né? Quem foi Norma Jean. E por conta dessa coincidência, eu comecei a pesquisar sobre a vida dela, né? Então eu comecei a me interessar por ela. Eu tenho curiosidade sobre isto, que é, já vi algumas entrevistas suas e em cena, não vamos revelar muito, mas acabamos também por perceber isso, que foi uma paixão, foi-se ligando à Norma Jean, nome verdadeiro da Marilyn Monroe, e foi querendo saber cada vez mais, até ficar quase obcecada, não é? Tudo o que aparecia, tudo o que mexia, que tinha a ver com Norma Jean ou Marilyn, a Ana ia lá e apanhava. A minha pergunta é, houve ali um momento em que, quando começou a perceber que havia todo um mulheraço, toda uma vida e uma mulher atrás da Marilyn, isso foi frustrante? Ficou furiosa porque ninguém percebia? Ficou frustrada porque ninguém sabia do que é que estava a falar? O que é que sentiu? Eu acho que na hora, quando eu me deparei de fato com a história dela, eu comecei a olhar. Primeiro eu falei assim, isso dá uma grande história a ser contada, né? Esse outro lado que as pessoas desconhecem dela. Porque eu comecei a olhar e falar, era uma mulher incrível, inteligentíssima, extremamente forte, à frente do seu tempo, que lutou contra uma indústria cinematográfica, né, numa época em que... Contra um mundo de homens, exato. Ela era um ícone sexual a lutar no mundo de homens. Exato, numa época em que as mulheres tinham uma voz ativa quase nula. Sim. E eu falei, as pessoas precisam saber da história dessa mulher, né? E então acho que eu comecei a ficar com muita vontade de partilhar isso. Falei, as pessoas precisam também conhecer essa história. Agitar o mundo do lado de lá. E eu comecei a me identificar com muitas questões. E eu falei, peraí, se eu estou me identificando com essas questões, qualquer pessoa pode se identificar também, né? E eu acho que o teatro é isso, né? O teatro, as artes em geral, é quando você consegue se conectar com o público, né? Quando as pessoas criam uma identificação com aquela história ou com aquela personagem que está sendo mostrada ali. É o momento em que as pessoas anuem ou reagem fisicamente no público, não é? Ou que dizem que sim com a cabeça, ou que têm reações físicas, que aqui nesta sala, como é uma sala muito íntima, vocês já lá vamos, não sei se é a atriz que está ao colo do público ou se é o público que está ao colo da atriz, já lá chegaremos. Eu queria passar aqui à Ana Isabel, porque
foi precisamente um desses encontros de pessoas que tinham um interesse comum, porque vocês encontraram-se em leituras, em textos, em trabalho de encenação, de teatro, mas a Ana Isabel também já era uma apaixonada pela Marilyn ou pela Norma Jean, não sei. Bem, é uma pergunta, não é? Qual delas, não é? Mas eu era apaixonada pela personagem que a Norma Jean conseguia produzir. Sempre me encantou esta ideia dela conseguir, de certa forma, criar uma personagem para ela própria, que funcionava como proteção e depois mais tarde também funcionou, infelizmente, contra ela, não é? Sim. Mas que funcionava como uma proteção dela própria para com o mundo. E isso era uma coisa que me encantava, não é? O domínio que ela tinha sobre aquela personagem que ela tinha criado e a luta que ela travou para construir aquela imagem. E para a manter, E não para é? a manter. Porque depois isso foi dramático no Também final, foi dramático sobretudo, para ela. porque as cápsulas são sempre difíceis de manter. A Ana, esta Ana, Ana Isabel, alguém a trata por Ana Isabel ou não? Muita gente me trata por Isabel, exatamente. Tenho um amigo que diz que a Ana é pré-nome, não é bem o nome. Quando há segundo nome é sempre melhor. Vamos tentar tratá-la por Isabel, porque é sempre as Anas, Exato. vou tentar tratá-la por Isabel. Mas porque a Isabel tem aqui vários chapéus, tem um chapéu de socióloga, tem um chapéu de diretora artística, trabalha com um teatro de pesquisa, não profissional no ISCTE, com alunos ou com outras pessoas que já não são alunos, mas que se mantêm assim. É importante ter temas que mexam connosco ou é mais importante ter uma boa história para contar? Eu acho que é Aqui temos as duas coisas. Claro, Aqui temos exatamente, as duas exatamente. Mas é importante ter coisas que mexam connosco. Acho que, essencialmente, dentro das áreas que eu envolvo, mas eu acho que a arte tem de mexer qualquer coisa. Claro. Não é? E aí a socióloga também entra um bocadinho. A socióloga também entra um bocadinho, não é? Entra muito, na verdade. E todas as aprendizagens, eu costumo dizer que enriqueço em cada uma das áreas. Durante muito tempo era uma questão, não é? Porque esta coisa da multitarefa, nem sempre, muitas vezes, é-nos vendida uma imagem de que temos de fazer uma coisa, especializar-nos só numa coisa, mas, na verdade, também existem coisas positivas em fazermos diversas coisas, não é? E poder ir buscar vários compor, pontos. não é? Exatamente, Compor o que está a fazer. Então, vocês encontraram-se, a Ana estava a viver em Portugal, esteve cá mais ou menos 3 anos, encontraram-se, a coisa fluiu, aconteceu, e depois a Ana continuou nesta paixão a construir, a construir, a construir. Eu ouvi uma versão vista de fora dessa sua construção que foi o Diogo Infante, com quem a Ana, diretor deste estimado teatro, com quem a Ana tinha sido assistente de encenação, cá em Portugal, e portanto ele viu a ideia a crescer, não é? A Ana a investigar, a Ana a transformar-se, a Ana depois a conseguir concretizar a coisa, a trabalhar com a Isabel, e a ir para o Brasil pôr a peça em cena. E isso foi de facto uma travessia para si, não foi? Ou seja, não houve aqui só o trabalho de pesquisa, houve um trabalho pessoal grande. Os seus maiores desafios foram físicos ou foram intelectuais nesta busca da Marilyn e da Norma Jean? Olha, eu acho que os dois, né? Eu acho que o intelectual, ele foi diluído, porque foram 10 anos, né, de pesquisa, então eu pude pegar cada trechinho, cada coisa que eu achava importante, né? Até fazer esse grande material que eu entreguei nas mãos do Daniel Dias da Silva, que é o dramaturgo, para que ele finalizasse, né? E, de fato, fechasse como um espetáculo de teatro. Então, acho que o intelectual ele foi sendo diluído ao longo de 10 anos. Eu acho que eu não senti tanto. Mas na hora de vir, né, para a cena mesmo, de começar a pesquisa, de colocar a personagem de pé, né? Eu acho que talvez tenha sido o momento mais desafiador e eu acho que eu consegui me desnudar, né, de questões minhas para entrar em fragilidades da Marilyn, em fragilidades da Norma Jean. Eu acho que esse foi um momento que foi mais Intenso. desafiador.
Fisicamente também houve uma transformação? Fisicamente houve uma... Perdeu muito peso? Eu perdi bastante peso, porque eu tinha morado aqui em Portugal, e Portugal é um país, gente, é muito difícil. O Brasil não, come-se pessimamente no Brasil. Não, mas, gente, olha, todas as digressões que eu fiz pelo país com os outros espetáculos e pro norte, é terrível. O que é que se come de bom em Portugal? Ai, tudo! Não, primeiro que você chega no restaurante, isso é uma tradição daqui, que o Brasil não tem tanto. Você chega, tem o queijinho, a azeitona, entradas. o pão, o presunto, tem tudo ali. Já começa, você pode parar só nas entradas, né? E aí vem o prato, e aí vem a sobremesa, e aí você vai crescendo. Portugal encheu-a na alma e no físico. Exatamente. Okay. Então, quando eu comecei, né, o processo da Marilyn, eu falei, peraí, não dá, preciso né, voltar para o meu peso. Então, teve, sim, todo um trabalho né, para poder conseguir emagrecer, né, para fazer. Tive um processo também de transformação do cabelo, né, que tem um motivo especial também, a cor que eu tô agora do cabelo, que eu não vou contar, porque senão a gente estraga a surpresa do público, mas tem também. Então, e claro, em cena está quase sempre com o cabelo da Marilyn. Sim. E, enfim, então teve realmente também uma transformação muito física e principalmente no gestual, né? Porque eu sou uma pessoa mais... Eu falo muito com as mãos, eu sou, né, mais forte, digamos, gestualmente. E a Marilyn é mais delicada. Era preciso mais retas. Ela tem uma, né, ela tem uma delicadeza, uma coisa, um andar que é totalmente diferente do meu. A Ana até brinca, outro dia mesmo aqui, assim, eu andando de salto de Marilyn é uma coisa, eu andando de Ana é outra completamente diferente, sabe? Mas isso é bom para sair todos os dias do personagem, Sim. não é? Porque há coisas em si, na Ana, durante o dia, em que vê a Marilyn, ela invade-a de vez em quando ou não? Assim, em gestos, em risadas, por exemplo? Acho que não. Okay. Talvez eu possa não perceber também, mas acho que não. Consegue separar as águas. Não é? Eu acho que é quando chega mesmo aqui, porque foi isso, é uma construção, ela tem, né, um corpo e um gestual muito diferente do meu. Então isso foi muito bacana de construir, ao mesmo tempo muito difícil, né, muito desafiador, porque isso sai completamente, né, do que eu tô habituada para construir essa personagem. E é um desafio também do feminino. A Ana, Isabel, estou a tentar passar para a Isabel, teve um cuidado especial com isso ou deixou a Ana toda a feminilidade, a evolução de uma para a outra? Não, houve mesmo um cuidado especial e foi um trabalho conjunto, não é? Costumo dizer, todos os gestozinhos, o levantar de dedo desta peça foram trabalhados, não é? Esperemos que se transforme tudo. E sentem-se, quando a gente está a ver, cada pormenor tem um sentido, não é? E tem um impacto. E mesmo a gestualidade, porque a Marilyn tem esta questão imagética que é super engraçado, que as pessoas têm uma ideia, mas é uma ideia construída de uma memória que muitas vezes nós não temos, que é uma coisa muito engraçada, que é quando nós perguntamos às pessoas, por exemplo, a cena do vestido, quando nós vamos ver a cena do vestido, não é como nós temos na nossa memória, é uma coisa diferente. Então é engraçado, nós construímos uma memória não existente em cima de uma imagética que ela criou. Isso e que ainda por cima já imensos artistas se apropriaram, não é? Há milhares de artistas que fizeram cenas em cima da cena do vestido. Tem uma cena, só interrompendo um pouquinho, não a do vestido, mas que eu acho super piada, que é, pelo menos no Brasil, as pessoas fazem muito a Marilyn saindo de dentro de um bolo. Ah, claro. Isso nunca existiu. Ou da taça de champanhe, né? Ou da coisa do champanhe, do pin-up. Que a Marilyn tá saindo de dentro de um bolo. E aí já me perguntaram isso em entrevista. Não, mas aquele dia que ela saiu de dentro do bolo, eu falei, ela nunca saiu de dentro de um bolo. Mas aí, né, aumenta a história. O happy birthday pro presidente, aí já pensa num bolo, aí cria um bolo gigantesco e a Marilyn saindo de dentro. E eu falo, gente, essa cena não é real. Isso é muito bom, muito isso, mas criam esse...
nós né? vamos Essa imagem atrás. Vamos Mas atrás. é um desafio acrescido, porque a naturalização dessa imagem foi um desafio para nós, não é? Para sim. que não ficasse também uma coisa boneco. feita de boneco, boneco, não é? Pois, claro. Portanto, há que humanizar qualquer coisa que nós temos um referente muito estilizado. Então, essa humanização foi um desafio mesmo. E essa montanha russa entre a Norma Jean e a Marilyn sente-se muito durante a peça, porque há essa narrativa que é claramente é uma Norma Jean a contar uma história, não é? Ou seja, há uma Ana ajudada por outra Ana que estão pela Norma Jean a contar a Marilyn. E eu digo isto porque, obviamente, nós assistimos ao glamour, assistimos à beleza, assistimos à devassa da intimidade dela, portanto, ao ícone, e assistimos à mulher sozinha ao espelho, à conversa consigo própria, ou connosco, mas neste caso consigo. E esse é o trabalho da Norma Jean. Essa montanha russa é mais um espelho que deixa rastro para o público, que deixa as pessoas a pensar no que é que eu estou a fazer com a minha vida, será que eu estou ou não estou a lutar? Vocês tiveram isto em mente ou não? Isso acontece. Eu afirmo. Mas pergunto, tiveram isso em mente durante a construção deste espetáculo? Sim. A Montanha Russa era uma proposta logo inicial. Ok. Porque tem a ver com esta dualidade exatamente que existe tanto dentro da Marilyn, não é? Portanto, a Marilyn tinha uma perturbação que hoje em dia diz-se que seria borderline, nunca teremos a certeza, mas diz era um que bocadinho seria, mais portanto, do que bipolaridade. exatamente, ela vivia nestes dois mundos, não é? Ela vivia dentro de uma solidão extrema que era intercalada com uma euforia imensa, não é? Portanto, e ela tinha isto mesmo durante um dia, ela era capaz de estar nos píncaros ou por aí abaixo. Então, ela vivia em constante, nós vivemos nessa isso permanência. com a cena o tempo todo, não é? Mas depois também as pessoas que estavam à volta dela tinham esta sensação. Também o público vivia esta espécie de euforia com ela. Por isso é que nós trazemos o público para esta euforia. Porque também foi uma mulher que viu a sua intimidade muito devassada, não é? Muito exposta, não é? Portanto, temos as cenas, nós nem gostamos muito de falar, mas, por exemplo, as cenas do falecimento foram expostas, não é? Nós ainda hoje podemos procurar e encontrar, infelizmente, cenas do falecimento da Marilyn, dela exposta, nua, portanto, tudo aquilo, o que nos coloca também num sítio quase de voyeurismo agressivo e, portanto, nós também queríamos passar isso, queríamos passar este momento que ela teve exposta a vida toda, não é? Desde as fotografias, aquelas primeiras... As nudezes das nudezes, não é? Que vão sendo rebuscadas constantemente e ela acho que é das personagens que mais tem imagens reproduzidas. Acho que ela e o James Dean andam ali a par e passo, não é? Mas esta reprodução é uma constante. coisa quase do Olimpo, não é? Porque são tão distantes, mesmo já no tempo, mas suficientemente próximos, porque há pessoas, não é? Há muita gente viva que viveu no tempo deles. E os dois morreram em pleno voo, morreram muito jovens, portanto, há assim uma coisa de deuses intocáveis. Sim, e eu acho, isso para mim que é o mais bacana desse espetáculo, sabe, Margarida, porque o público entende primeiro essa montanha-russa, porque pessoas do público já falaram comigo sobre isso, nossa, essa montanha-russa que ela viveu e tal, então isso chega, né, no público, e é isso, a gente tira ela desse Olimpo e mostra também, né, esses momentos, porque o público quer ver, né, os momentos icônicos, mas a gente mostra a pessoa. Então, a pessoa, eu me identifico, você se identifica, os homens se identificam, porque aí começa a ser humano, né? Uma pessoa tem sentimentos, sente solidão, ansiedade, baixa autoestima. Isso leva-me a outra linha que eu gostava que a Ana desenvolvesse, que é quase 15 anos a trabalhar nisto. Ao mesmo tempo que vivia a sua vida, que ia fazendo outras coisas, dos dois lados da cena, não é? Porque a Ana trabalha dos dois lados da cena. Isto tornou-se quase numa missão, trazer esta conversa a público, porque depois a sementeira fica do nosso lado, não é? Do lado público, que é pensar no que não sabemos sobre os outros, naquilo que julgamos pela aparência ou nas máscaras que todos construímos em nós próprios, os mais expostos, os menos expostos. A Ana alguma vez teve essa... Porque já não é só um projeto, não era um projeto. Como é que lhe chamava? Antes de estrear, o que é que lhe chamava? Chamava-lhe uma peça de teatro? Não, eu sempre soube que isso seria um projeto muito especial para mim.
E eu acho que a peça, né, o espetáculo, e a maneira como ele chega nas pessoas, e tudo que eu já ouvi ao longo desses 2 anos, né, do público, eu, em geral, recebo as pessoas no final, caracterizada ainda como Marilyn, porque eu sei que as pessoas gostam de tirar foto, né? Não tá tirando foto comigo, tá tirando foto com a Marilyn, tá levando uma lembrança. E esse é um momento que as pessoas falam muito comigo também. E muitas pessoas, eu já ouvi isso, e isso para mim resume bastante, eu acho, essa pergunta que você está me fazendo. Elas me dizem obrigado. Obrigado por você ter contado essa história, obrigado. Me emociona até falar disso, porque sim, eu acho que eu precisava contar essa história. É quase uma missão. De facto. Porque eu vejo tocando tanto, eu já tive tantos depoimentos lindos no Instagram, do quanto as pessoas repensaram suas vidas e coisas que viveram e superações que elas tiveram. Há temas muito atuais, o tema do abuso, não é? Do abuso do padrasto, o tema do abuso dos amigos em que ela confiava e que também abusaram dela, não é? Não vamos revelar muito, claro. mas há tudo isso. Que é um tema super atual. E um de tema depressão, depressão, de solidão. Toda a saúde mental. Então, sim, infelizmente, sim, são situações que todo mundo já passou uma vez na vida, né? De baixa autoestima. A Marilyn tinha uma enorme baixa autoestima, né? Uma coisa que é inimaginável. Imagina, aquela mulher tinha... Sim, que é um mulherão. Né? Então, assim, quando eu escuto essa resposta do público, eu realmente entendo que eu precisava estar fazendo isso, eu precisava estar contando essa história para as pessoas dessa maneira, né, que é uma maneira tão intimista. E essa sala, então, eu já fiz em vários teatros grandes, mas sempre quando eu faço em salas menores, que é para onde o espetáculo foi pensado, é onde que é o mais bacana, porque eu vejo o público. Porque sente, não é? Eu ia perguntar, sinto. porque a sala-estúdio do Teatro da Trindade é uma sala pequenina. Uhum. É o público que está ao seu colo ou é a Ana que está ao colo deles? Eu acho que sou eu que estou No colo deles. Porque as pessoas veem a sua expressão e a sensação que eu tive enquanto público foi que a Ana via a minha expressão. Não sei se via a minha, mas via pessoas que estão ali. Sim, eu vejo boa parte das pessoas, algumas Isso eu não não a consigo distrai? ver. Não, Dá-lhe empatia? num momento lá no início, às vezes algumas coisas me distraíam. Hoje em dia não, hoje em dia eu já consigo me distanciar mais né, das expressões. Mas já tiveram expressões que eu olhava e falava, nossa, aquela pessoa tá odiando o espetáculo, e no final não estava, drama, né? do ator, né? Sim, mas Isso isso já tivemos tantas discussões sobre isso, mas tem muitas pessoas que realmente sinalizam comigo. acompanham, não é? Não, eu tenho a sensação Solidarizam-se. de que em algum momento, não aconteceu ainda, mas que alguém vai falar comigo. Isso é Porque eu muito pergunto incrível. às vezes coisas Pode diretamente. acontecer. Você lembra de, né? Eu falo isso. Você lembra Se daquela calhar a Ana situação Isabel tem que preparar a Ana para Exato. que eu contei? E às vezes eu tenho a sensação que alguém vai falar, lembro sim. Sim, exato. Porque as pessoas fazem assim com a cabeça. Então eu tô vendo um momento que um dia alguém vai realmente muita me empatia. responder, né? Porque elas também, eu vejo que elas vão se sentindo completamente à vontade ali, né? Comigo, elas ficam, é como se fosse uma, eu já ouvi isso também, que é super bonito. Parece que a Marilyn é minha amiga. Claro, que está lá em casa. Tá lá em casa, Isso, está lá em conversando, casa, batendo um está lá papo conversa. comigo. E a gente tem a sorte de ainda apanhar em vida e alguém pode vir querer dizer não tomes mais esse copo. Não Exatamente. Esperemos que não seja assim, mas a Isabel preparou o espetáculo não necessariamente para a sala-estúdio do Trindade, ele foi para o Brasil, depois veio para Portugal, há de ir para outras salas em Portugal. Pensou nisto, nesta coisa do colo, quem é que está ao colo de quem, ou não? Sim, sim, é um espetáculo que vive desta relação dela com o público. Portanto, nós estamos sempre a convocar o público para vir para dentro do espetáculo. Sim, pois é. Há uma Portanto, intimidade há uma muito grande. intimidade que é criada, não é? Até porque eles estão dentro do quarto, não é? Sim, portanto, estão dentro do quarto e da cabeça. Portanto, são duas dimensões. A dimensão dentro da cabeça é muito Não é? importante. Portanto, são duas dimensões. Mais intimista que isto é quase... é quase impossível. É quase impossível. Portanto, Ana, enquanto preparava, há bocadinho falámos da sua mudança física e também da mudança emocional. As pessoas à sua volta, as suas pessoas, os seus amigos, as suas relações, deram pela mudança? Acusaram alguma
mudança em si? Sim, sim. Física, não só a questão do peso, mas muitas pessoas, inclusive diretores com quem eu já tinha trabalhado, mudança de postura, porque eu adquiri uma outra postura, né? A Marilyn era uma mulher super esguia, né? Uma postura muito correta. Eu acabei mudando a minha postura, eu era mais, né? Mais largadinha, assim, mais solta. E eu comecei a ficar mais, né? Numa outra postura. As pessoas à volta, sim, eu também comecei a mudar algumas coisas. Alguns lugares eu comecei a ficar um pouquinho mais reclusa também, né? Porque eu acho Menos que expansiva. menos expansiva. Isso é uma defesa? Eu não sei se é uma defesa ou se realmente eu estava entrando mais nesse lugar dela mais fechado, mais da solidão, mais E as suas então, pessoas queixaram-se disso? um pouco. E hoje, porque que já rodou tanto este espetáculo, como é que se sente? Sente-se com bocadinhos? eu acho que eu ainda fico muito nesse lugar porque eu acho que eu ainda estou muito imersa em tudo, Sim, em claro. tudo isso, né? Então, nessa história e nela. Agora é muito engraçado, porque todos eles veem qualquer coisa da Marilyn, me mandam imediatamente. No Instagram, vem uma foto, vem não sei o quê, me dão presentes, vê uma coisinha da Marilyn, O uma maior bolsinha. espólio. uma- A Ana vai Exato. abrir um museu da Marilyn, algures. O maior espólio da Marilyn Sim, alguma vez sim, obtido. sim. Mas sim, mas essa, e da Norma Jean eventualmente também. E eu queria voltar aí, porque em cena as duas estão lá, ou seja, há uma Marilyn e uma Norma Jean claramente distintas. Era importante, isto é para as duas, porque era importante criar uma barreira entre as duas, era importante distingui-las claramente para, e voltamos à missão, para poder explicar o que é esta máscara da Marilyn, ou foi só uma solução teatral? Quer responder? Posso responder? Era importante para nós fazer essa distinção, Margarida. Era mesmo essencial porque quando é Marilyn, grande parte do texto também foi construído para ser frases da Marilyn, Sim. não é? Portanto, e todo o boneco é construído para aquele momento. Claro, aliás, Então apanhamos não bocadinho- só as cenas de glamour, de que a Ana já falou, mas certos de frases que ela disse em entrevistas, que Exatamente, se ouviram na exatamente. rádio ou na Sim, televisão exatamente. e que estão utilizadas ali. E aí é isso, não é? Trazer ao de cima quase uma sensação de casa. Ok, eu conheço esta pessoa que está aqui à minha frente, eu sei o que ela está a representar, vou imediatamente buscar os gestos, a pessoa, a coreografia, tudo, o que também permite com que a pessoa fique ligada Sim. uma relação casa, não é? imediata. Porque de repente não podemos só dar o outro lado sem proporcionar às pessoas esta lembrança do contacto. Olha, é esta imagem, lembras-te? Mas esta imagem tem isto por trás, não te esqueças também. Claro. Então este jogo também E fazia esse é parte também da um nossa grande proposta. truque das pessoas quererem ver esta peça, não é? Porque toda a gente acha que já sabe tudo sobre a Marilyn. Sim. Exato, sim, Não é? sim. Still, eles veem esta peça O meu estudo, né, do texto, ele é todo marcado quando são as falas da Marilyn, quando é Norma e quando é uma mistura das duas, quando já são os momentos confusos dela, Sim. da Norma já, né, porque a Norma, no caso, tinha muito claramente que a Marilyn era um personagem, né? Ela disse isso em muitos momentos, em entrevistas, né, de que a Marilyn foi um personagem criado, criou, claro, mas o personagem ganhou tanta dimensão que a mais para o superou, final da ultrapassou. vida isso começou a se misturar muito, né? A personagem difícil. com ela. E ela queria deixar, não é? Ela queria, há um momento em que ela Que ela queria fala que largar ela a queria Marilyn, largar. não é? Também o a luta personagem. dela com os estúdios para mudar de personagens, para Sim, fazer coisas que não fossem só a exatamente. sex bomb, não é? Ela Exatamente. Que é tentou. um mito, não é? Que nós falámos disso um dia deste em entrevista, que ela foi um mito antes da morte, não é? Portanto, o mito era maior que ela. Portanto, ela já não conseguiu combater e nem conseguiu ter vida para combater o mito que ela própria criou. E isto é qualquer coisa, não é? Quando nós crias uma personagem tão forte... É maior que nós. Que, não é? Que de repente é maior que Toma tu e tu conta. insistes e lutas contra e toma não conta. consegues sair do mito. É uma coisa brutal, não é? E o trabalho da atriz, Ana? Isso interessa-me porque acho que nos interessa a todos, que é uma coisa é quando a atriz está a trabalhar um personagem que ninguém conhece, vão conhecer quando a virem. Outra coisa é trabalhar um personagem que toda a gente conhece. E outra coisa ainda é trabalhar um personagem que toda a gente acha que é
maravilhoso, inatingível, uma diva. Isso para si foi, em algum momento foi insegurança? Tipo, como é que eu posso... Eu não sou ela, eu não vou nunca ser ela. Muito! Muito! Eu acho que a Ana sempre me deu, né, uma direção. Sempre o nosso estudo foi de dentro para fora. Né? Nunca ir primeiro para o boneco para tentar imitar a Marilyn. Sim. Não, primeiro é tentar realmente entender essa personagem, entender quem foi essa mulher, construir a Norma Jean primeiro. E Pra depois aí poder- sim a Marilyn, né, e os trejeitos e o que a gente já conhece dela, aí sim, né, foram imitados. Mas sempre foi de dentro para fora. Né? Isso acho que foi muito importante, que é para criar realmente esse estofo, essa base dela, né? E aí sim a gente fazer a representação. Mas claro, no momento antes da estreia, por exemplo, oficial, né, que foi no Rio, na semana da estreia, aquele nervosismo, né, do ator básico. E eu falei assim, não dá, não dá, não vou fazer, Não vou não fazer. dá, não dá. Foi aí que apareceu a Ana Isabel com o Chanel número 5. Exato. Trouxe do Eu falei, não vou fazer, imagina, essa mulher é maravilhosa, não vou fazer, não dá, não E vou depois, conseguir. como é que foi o clique? Estava combinado, foi havia uma basta estreia, palco, não mas é? Já tem que fazer, tem público, patrocínio, teatro, tem que fazer. É teatro, the show must go on, né? Exatamente, mas aí, né, aí você entende o caminho e o que né? E depois entregas. Exatamente. Oh, Ana, nós estamos exatamente. mesmo no final desta conversa. Eu gostava de voltar àquele bocadinho, quando falámos do Diogo ter acompanhado, foi percebendo o que estava a acontecer e a páginas tantas percebeu que valia mesmo a pena. Qual é que acha que é o argumento que leva um teatro a querer esta peça? Eu acho que é justamente você poder contar uma história que não é simplesmente um entretenimento por um entretenimento, né? Você, vou mostrar ali uma personagem, a Marilyn, e a princípio todo mundo olha e fala, então vai ter aquela personagem só mostrando, uma dança aqui, o glamour e tal. E eu acho que quando todo mundo percebe que não, é a história de uma mulher que está sendo contada por acaso, ela é a Marilyn Monroe, mas contando quem é e tudo que causa no público, né? Que é isso. Para mim, o teatro e a arte ele funciona dessa maneira. Eu acho que o entretenimento, claro, é muito válido, mas eu acho que o público ele precisa sair do teatro com alguma coisa, pensando, né? Essa era uma pergunta quase final, que é: que rasto é que vocês gostavam? Eu gostava que a Ana Isabel me respondesse a isto, que é: que rasto é que o público deveria levar? O que vocês gostavam que ficasse no público? Eu acho que é uma grande reflexão sobre os tempos, não é? Sobre os tempos que nós nos permitimos viver na nossa vida e sobre o que é que nós permitimos dar a nós próprios e ao outro e que escolhas é que nós fazemos, não é? Porque a história da Marilyn é uma série de escolhas que foram tão certas quanto erradas. E também é uma reflexão sobre a solidão. Porque, apesar de tudo, nós reconhecemos hoje a solidão da Marilyn, que foi ela nasceu há 95 anos, não é? Portanto, mas na verdade nós reconhecemos a solidão da Marilyn hoje, cada vez mais, numa altura em que estamos rodeados. A dificuldade de pedir ajuda e a dificuldade de viver nas máscaras. E nós dizemos isto muitas vezes, até durante o processo, que é, muitas vezes, qualquer uma destas coisas fora do contexto tinha sido um sinal de alarme. Sim. E nós às vezes deixamos que os tempos nos corroam e vamos aceitando coisas e vamos compactuando com coisas lentamente e quando vemos já foi. E é isso, não é? As pessoas poderem fazer uma reflexão sobre escolhas. Isso é muito, muito importante. Ana, há bocadinho falámos de como havia quase aqui uma intimidade na sala. Se a Marilyn fosse de facto sua amiga, a Norma Jean, e estivessem as duas na sala, o que é que gostava de lhe ter contado de si? Da Ana Santana? O que é que gostava que a Norma Jean soubesse sobre si? Porque sobre ela, a Ana já nos fez esse favor. Sim. As Anas. Eu acho que eu gostaria que ela visse que eu também já passei por várias situações, assim como ela, difíceis, né, de relacionamentos,
de histórias e principalmente de desejos, né? Uma coisa que eu admiro demais dela é a luta pela carreira. E eu também, né, assim como tantos artistas, né, a nossa carreira é uma carreira muito difícil. Então, acho que eu queria dizer para ela, olha, eu também estou aqui, eu também estou lutando pela carreira. As duas de braço dado. Exatamente, assim, enfim, então eu acho que eu falaria isso para ela. E era uma excelente conversa que nós gostaríamos de ouvir também, né, Marina? Muito bem, nós temos mesmo que ficar por aqui. Ana Isabel Augusto, Ana Santana, muito obrigada. Obrigada. Procurem estas senhoras, procurem a Norma Jean e a Marilyn, as duas. Deslumbrem-se com a Marilyn, não faz mal nenhum, não é pecado, é muito, muito bom. E, sobretudo, venham ao Teatro da Trindade até ao Natal ver esta peça.